para verificar se ela é homogênea, eu tenho que substituir as variáveis x e y por dx dy. Então eu vou colocar f de dx dy é igual a e elevado a dx mais dy. Certo? Para que ela seja homogênea, eu tenho que conseguir, presta atenção, eu tenho que conseguir fazer com que esse t que eu coloquei, esse auxiliar aí, essa função auxiliar, essa variável auxiliar, que ela consiga ficar isolada multiplicando a própria função, multiplicando a f de x e y como era no início. Ou seja, na verdade, eu tenho que ficar procurando aqui escrever essa f de x e y o mais isolado possível, ou o t o mais isolado possível. Então o que vai acontecer no próximo passo já? Vai ficar e elevado a t que multiplica x mais y. Eu coloquei esse t em evidência. Isso é possível fazer esse procedimento. É distributivo acontecendo, ó. T vezes x, t vezes y. Coloquei em evidência. Isso significa que está do jeito que precisa? Ainda não. Eu tenho que achar a função aí. Aí o que vai acontecer? É possível achar a função? Tem caso que é, tem caso que não, mas esse aqui é. Eu tenho uma multiplicação do expoente, certo? D multiplicado por um parênteses. Quando tem uma multiplicação do expoente, existe uma propriedade que ela é mais ou menos assim, ó. Uma propriedade de potenciação que, quando você tem potenciação de potenciação, você conserva a base A e multiplica os expoentes B e C. Faz B vezes C. É uma propriedade de potenciação isso. É uma propriedade que você aprende na mesma lista. Geralmente que você vai aprender essa propriedade aqui, ó. O que você faz com os expoentes aqui? Soma, porque é produto de bases iguais, não é isso? Você soma os expoentes. Agora, quando é potenciação de potenciação, você multiplica os expoentes. Então, se vale o caminho de ida, vai valer o caminho de volta também. Eu tenho uma multiplicação dos expoentes. E eu quero escrever uma potenciação de potenciação, por quê? Porque um dos meus expoentes é exatamente o expoente do início, ó. Não é? Eu tenho aqui um expoente vezes um outro expoente com parênteses. Então, se eu escrever e elevado a x mais y, tudo isso elevado a t, é a mesma coisa que a expressão anterior. Se você observar, é o mesmo que a expressão anterior, só que eu apliquei a propriedade de potência de potência. Se eu pegasse, por exemplo, desse jeito e fosse aplicar essa propriedade no caminho de ida, eu ia pegar o x mais y, um parênteses, né? Fazer um parênteses ali no expoente e colocar esse t multiplicando. Eu ia fazer expoente vezes expoente. Ou então eu até faria distributiva no expoente e ia chegar nesse passo. No expoente pode. Certo? Pois bem, eu encontrei a função f de xy aqui, ela está aqui. Só que o problema é que a nossa f de xy, ela está assim, ó. F de tx, dy é igual f de xy elevado a t. Agora olha para a definição ali. Essa função é dita homogênea se f de tx, dy pudesse ser escrito t elevado a n vezes a função. Eu tenho t elevado a n vezes a função? Não, eu tenho uma função elevada a t. Isso significa que essa função... Não, não tem. Concluído já que ela não é homogênea? É possível, ó, presta atenção, é possível concluir, por exemplo, aqui que ela não é homogênea. Aqui já dava para concluir. Se você parar nesse passo e falar não é homogênea, porque não vai dar para tirar esse t multiplicando, ele está no expoente, vai travar. Dá para concluir aqui que ela não é homogênea, não tem problema. Mas você vê que às vezes a gente consegue achar a função ali, mas não do jeito que é esperado no enunciado. Tem casos que não, tem casos que fica bem difícil de você separar a função, não dá, né? Agora, olha para o próximo exemplo aí, que é o terceiro. É aquele que tem x, y e z, né? Os termos têm essa função. 2. Ainda bem que eu fui perguntar dessa, então, né? Tem 3. Essa função, ela tem 3 termos na sua expressão e ela tem 2 variáveis. Beleza? Grande diferença de termos e variáveis.
Essa função ela tem 3 termos, 1, 2, 3. Você separa os termos com um sinal de mais e um sinal de menos, né? Ela tem 3 termos e tem 3 variáveis também, por isso que foi um problemão eu ter perguntado nessa aqui primeiro, né? Quando eu fui perguntar na outra, já teve gente que falou 2. Não, é 2 variáveis, 3 termos. Eu tenho 3 termos aqui. Legal. Esses termos são diversos, aparece com expoente 3, expoente 2, sem expoente nenhum, né? Ou então expoente 1, no caso. A questão é, na hora que eu colocar o t nessa história, eu já vi gente fazendo o seguinte aí, ó, cometendo o seguinte erro. Presta atenção no erro aí que está aparecendo, que pode ser o seu. Quando eu vou substituir o x por tx, eu tenho que colocar tx, tudo isso elevado ao cubo, e não somente o x. Já apareceu gente colocando tx ao cubo. txyz. Não. Você vai substituir aqui, quem é o x agora? tx. Então vai ficar, ó, tx, ty, tz. Mais, como é que fica a parte do último termo? Ty ao quadrado entre parênteses z. Entre parênteses, ty ao quadrado. Z não. TZ. Tem que colocar o bendito T lá no Z também, né? Toda variável que você substitui, você tem que colocar T junto com a variável. Apareceu um monte de T aí, né? Então em cada um desses 3 termos eu tenho que pensar no que fazer com esses T que estão aparecendo aí. Então, ó, vamos ver como é que fica o próximo passo. Esse aqui, como é que fica tirando esse parênteses? T ao cubo, x ao cubo, beleza. Próximo. 1, 2, 3. O T repete 3 vezes. Então é T ao cubo, x, y, z. E o outro? T ao cubo, y ao quadrado, Eu faria assim, existe um passo intermediário que é T ao quadrado, y ao quadrado, dz. E aí a gente já vem para o passo final que é T ao cubo, y ao quadrado, z. Tudo bem? É um passo intermediário que de repente você consegue pular esse passo, por quê? Porque você olha e você fala, t ao quadrado, y ao quadrado, mas tem um outro t aqui, então eu já penso t ao quadrado, outro t ao cubo. Né? Letra igual, né? Aí o y não, é só ao quadrado mesmo. E o z nem tem expoente. Aí o que a gente observa? Em cada um dos 3 termos apareceu exatamente t elevado ao cubo. Se apareceu exatamente o t ao cubo, eu posso colocá-lo em evidência. T ao cubo que multiplica x ao cubo mais xyz mais y ao quadrado z. Aí você observa que o que ficou aqui no parênteses é exatamente a função f de x, y, z, exatamente a função, não tem nada além da função. E aí ela é homogênea. Qual é o grau de homogeneidade dela? Aí pode ser que alguém se convença de que ela é de grau 3 de homogeneidade, porque, sei lá, o maior expoente é 3. Não é não? Pode ser isso? Porque tem 3 ramos. Pode ser. Aí eu diria pra você que às vezes você vai encontrar função de terceiro grau de homogeneidade, como essa, né? Então, vou colocar aqui. A função é homogênea. Bom assim, pô. Terceiro grau de homogeneidade. Certo? Eu diria que pode aparecer uma função, de repente, aí, que nem tem expoente 3 e ela vai ser de terceiro grau de homogeneidade. Não está aí nos exemplos, mas nos exercícios vão aparecer funções que nem tem o expoente 3 e aí, de repente, você vai falar, ué, mas na hora que eu fiz apareceu um t ao cubo aí. Por exemplo, olha para este termo aqui. Qual é o grau dele? Grau da expressão. Por que ele é grau 3? Por que ele é elevado ao cubo? Porque ele tem 3 variáveis iguais, x, x e x. E por isso que eu consigo agrupar e elevar ao cubo, não é? Agora, olha para esse cara aqui. Você sabe dizer o grau desse termo?
Pense em quantas variáveis ele tem. Ele Tá tem bom assim, y, y e z, então ele é grau 3. Esse cara é x, y, z, ele é grau 3 também. O grau não é indicado somente pelo expoente, é indicado pela soma dos expoentes do termo. Então o expoente aqui não é 1, 1 e 1, a soma deles dá 3. O expoente aqui não é 2 e 1, a soma desses caras dá 3. O expoente aqui não era 2? Só um expoente 2 aqui, não é? E aqui, 1 e 1, não é isso? Nas variáveis só, não no número. No número não interessa, nas variáveis. X elevado a 1 e y elevado a 1. Então que grau que é isso? 2. Ô, Almeida. Grau 2 aqui, ó. Certo? Assiste aqui, ó. Assiste o cálculo. Vai lá, faz a observação. Se aqui, por exemplo, se eu tivesse um z elevado a 2, que grau teria esse termo? 4. Grau 4, grau 3, grau 3. Isso é heterogêneo, não é homogêneo. Por quê? Você tem diferenças de graus. Você tem uma função heterogênea, ela não é uma função homogênea. Naquele sentido que eu falei, né? De, o pessoal é homogêneo na nota tudo parecido. Não, se tem uns caras com uma notona, uma notinha, uma nota mais ou menos, aí é heterogêneo. Então aqui eu teria um cara com grau 4, se eu tivesse expoente 2 aqui, seria um cara com grau 4, enquanto o outro tem grau 3. É heterogêneo, tá? Façam as outras duas que já eu vou fazer e depois vocês vão ter exercício disso.